Olá, paz do Senhor. Participe do 21º Seminário de EBD da IEADSE com o tema Educadores e Líderes de Excelência. O evento será realizado no dia 8 de agosto, um sábado, às 14 horas, no formato online, através das mídias sociais da IEADSE. Nossos preletores, Pastor Marcos Tedesco, de Joinville, Pastor Eliel Gabi, Pastor Sandro Pereira, nossos professores de Curitiba. As inscrições são gratuitas e darão direito a certificado de participação. E os inscritos ainda concorrerão a sorteio de brindes, diversos brindes. Esse seminário é para você, professor, aluno, líder. Vamos aproveitar este período para nos aprimorarmos, buscando ser educadores e líderes de excelência. Vamos nos inspirar no Mestre por excelência, o Senhor Jesus, que enquanto falava, os corações dos discípulos ardiam. Maiores informações no site da igreja, assembleiadedeus.org.br, ou ainda no blog da EBD, ebdadcuritiba.blogspot.com, ou ainda com seu superintendente de EBD ou o seu dirigente de congregação. Faça já a sua inscrição. Te esperamos lá. Deus te abençoe. Olá, a paz do Senhor. Espero que vocês estejam muito bem. E hoje nós vamos estudar a terceira lição da nossa revista, que nesse trimestre estamos conhecendo melhor a história de um sonhador chamado José. Mas para a gente continuar, vamos orar. Senhor Deus e Pai, estamos mais uma vez aqui na sua presença. Deus, neste dia agora vamos continuar estudando e aprendendo um pouco sobre a história de José. Fica conosco, nos ajuda a entender. Em nome de Jesus, amém. Na primeira lição, falamos então de sonhos e que José teve um sonho e compartilhou. Ele contou para os seus irmãos assim, como mostra nessa figurinha aqui, ó. Sonhei que estávamos no campo, amarrando feixes de trigo, e de repente o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele, conforme mostra aqui. Então, os irmãos, eles ficaram irritados com ele e questionaram. Quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós. Mas antes disso, eles já tinham muita raiva de José por ele ser o filho querido de seu pai. Então, na aula de número 1, aprendemos que Deus fala assim conosco através de sonhos e visões, como está escrito em Jó, no capítulo 33 e no versículo 15. Na lição 2 da nossa revista, fala de outro sonho que José teve e que também contou para os seus irmãos. Dessa vez, o sonho dele, como mostra nessa imagem aqui, foi que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Lembrando que eles eram em 12 filhos, homens, né? E que então, se 11 estrelas se curvavam diante dele, significava que eram os 11 irmãos dele que iriam se curvar, né? E o sol e a lua representavam então o pai e a mãe dele. Então, nesse momento, Jacó, o pai de José, ele questionou, ele falou assim, você quer dizer que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos curvar diante de você? Os irmãos de José, né, eles tinham mesmo muita raiva dele. Mas, neste momento, o pai, ele também ficou pensativo ali, porque ele já tinha tido essa experiência, como diz lá em Gênesis, no capítulo 28, em que o Senhor Deus disse que a terra de Jacó estava, ali nessa terra em que ele estava deitado, Deus daria para ele e a sua descendência. E eu preciso falar para vocês que muitas pessoas não entendem o propósito de Deus na sua vida, nas nossas vidas. E por isso precisamos estar em oração e em segredo com o nosso Pai. Porque se Deus te fez uma promessa ou se você pediu algo para Ele, seja paciente, porque certamente a vontade dele será realizada e enquanto isso não acontece, nós nos dedicamos à obra de Deus. José, ele era humilde, temente a Deus e obediente ao seu pai. E ele também amava muito sua família. Deus tinha um plano grandioso para ele, um futuro maravilhoso. E ele também planejou um futuro maravilhoso para cada um de vocês. Então, sejam obedientes a Deus, aos seus pais e aos mais velhos, assim como José foi. E Deus irá abençoar muito vocês. E na lição 3, que é a nossa lição de hoje, o tema é: Meus irmãos não acreditam em sonhos.
E o versículo, ele está em Salmos, no capítulo 51, e no versículo 10, na parte A, que diz assim: Ó Deus, cria em mim um coração puro. Os irmãos de José, eles não acreditavam nos sonhos dele. Por quê? Porque eles tinham um coração cheio de inveja, ciúme e amargura. Um certo dia, como a gente tem nessa imagem aqui, os irmãos de José, eles estavam cuidando do rebanho de Jacó em Siquém. Lá era um lugar fértil, ou seja, uma terra que produzia muito. E Jacó, então, ele estava preocupado com esse rebanho e com seus filhos. E ele pediu para que José fosse ao encontro deles para ver como eles estavam. José, então, parecia perdido no caminho, como mostra nessa aqui. E ele, então, encontrou um homem. E esse homem disse que ouviu seus irmãos dizer que eles estavam indo para Dotã. Esse lugar era bem longe de onde Jesus estava, de onde José, estava, e era conhecido por ter um excelente pasto. Depois de caminhar muito, José chegou a Dotã e avistou seus irmãos. Quando seus irmãos o viram chegando de longe, eles começaram a fazer planos para matá-lo. Como fala aqui, ó, eles estavam lá todos juntos, José chegando, e eles então ali falaram assim, entre eles, né, com um tom de deboche: olha só, lá vem aquele sonhador. José, nesse tempo, ele tinha 17 anos apenas, mas ele sonhava com um futuro, e isso diferenciava ele dos seus irmãos. Quando a gente para ver, notamos que conosco não é diferente, porque Satanás, ele vive ao nosso redor tentando nos afastar da presença de Deus. Por isso, ele lança flechas de ódio, de inveja e de raiva contra nós. Precisamos, então, nos defender disso, né, desses ataques do mal, e também impedir que esses sentimentos contrários à palavra de Deus, que eles cheguem no nosso coração, nasçam e cresçam. Isso não pode acontecer, né? Então, se você estiver sentindo algum desses sentimentos, ou todos esses, você deve orar para que Deus limpe o seu coração, e também precisamos orar pedindo para que Deus nos proteja disso, né? Então, nesse momento, vamos orar juntos. Vamos lá? Senhor Deus e Pai, somos gratos por mais essa aula em que aprendemos aqui, Senhor, que não podemos guardar o ódio, a raiva, a inveja, os ciúmes. Senhor Deus, pedimos que o Senhor venha limpar esse sentimento do nosso coração, de que pessoas, Senhor, que tenham esse sentimento contra a nossa vida, Senhor, que caia por terra, que os seus planos se concretizem nas nossas vidas, que tudo aquilo que o Senhor planejou para nós aconteça conforme a sua vontade. Em nome de Jesus, amém. Um grande abraço para vocês. Tá bom? Que Deus abençoe a família de vocês, o relacionamento de vocês, que vocês sejam obedientes como foi José. Um grande abraço e até mais!